Boa noite, gente. Chegamos ao último encontro do módulo 2 do Lab Fora, Cruzando Fronteiras, as Potências Estéticas do Mundo Árabe, facilitado pela Léo Jimenez. O Lab Fora foi selecionado, tem recurso, foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura, via edital de seleção de projetos número 017/2021, da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. E hoje temos o último encontro com a Léo, encerrando o módulo 2. E eu vou deixar vocês ficarem à vontade com ela. E até logo. Eu tô no chat para qualquer dúvidas e problemas técnicos e humanos. Beijos. Olá, gente, boa noite. Vamos começar aqui, então. Sem mais delongas. Tela. Vamos lá, né? No nosso encontro passado, eu já tinha... Ok. No encontro passado, eu já tinha explicado para vocês, mais ou menos, qual era a ideia dos tópicos que a gente vai tratar hoje. E aí eu já queria entrar logo nessa última fase, que é a fase que ficou faltando a gente falar sobre, que é o chamado modernismo de globalização, aí, dentro da categorização que a Elina Sairanen fez naquele artigo, que é a arte moderna árabe, que eu já comentei com vocês aqui anteriormente. Nessa fase de globalização, então, os artistas eles começam a ter relevância global, por isso que eles se chama um período de globalização, né? Ela diz: durante essa fase, uma parte da produção artística do mundo árabe se tornou parte do cenário internacional da arte. Essa globalização é visível também em outras modernidades não ocidentais, pois se intensificou com a abertura da exposição Magician de la Terre do Centro Pompidou. Ela também comenta sobre o 11 de setembro e sobre como o mundo da arte ocidental passou a se interessar cada vez mais pela arte contemporânea da região. Essa tendência acabou resultando em várias exposições, como uma que rolou no MoMA, uma no Saatchi Art e uma no New Museum, demonstrando que a arte contemporânea da região passou a ser um alvo de interesse do público global consumidor de arte. Eu queria que vocês, eu vou mandar um link aqui para vocês agora, e eu queria que vocês vissem os primeiros três. Esse vídeo aqui eu vou querer que vocês vejam ele todo, porque ele também não está eu não consigo encontrar ele inteiro na internet, mas eu gostaria que vocês vissem esse vídeo e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Vou mandar o link aqui para vocês no chat. Esse é o primeiro vídeo. E agora eu vou mandar o segundo também. Eu vou mandar os dois, mas assistam primeiro esse link que eu mandei e a gente volta aqui rapidinho. Eu acho que todo mundo já viu o primeiro vídeo, né? Mas podem ver os 3 minutos do segundo vídeo também, os 3 primeiros minutos, e aí a gente volta aqui para comentar um pouquinho sobre ele, tá bom? O primeiro vídeo que vocês viram aí se chama Jihad, né? Um nome bastante sugestivo. O segundo, ele é um vídeo mais divertido, assim. Ambos têm um tom cômico, mas o humor caminha por lados diferentes, né? O Adel Abdi é um artista iraquiano. Ele é diretor de cinema e ele também trabalha com pintura, diversas mídias. E acho que é interessante pensar por que ele é um artista contemporâneo em 2 sentidos aí, por que ele se encaixa tanto, né, nessa categoria de modernismo de globalização. Primeiro porque, do ponto de vista técnico, ele explora principalmente instalações sonoras,
vídeo performance, esculturas multimídia e outros meios de expressar convicções e tensões políticas que perpassam a identidade e a experiência de vida dele, mas também a realidade política que a gente vê em qualquer noticiário que fale sobre o Oriente Médio, né? Em geral, ele envolve essa categoria do árabe enquanto terrorista, do muçulmano enquanto terrorista, enquanto selvagem, etc., né? Esse primeiro vídeo que vocês viram chama Jihad. Eu não sei se todo mundo está aqui está familiarizado com esse conceito, provavelmente já deve ter ouvido falar desse conceito em algum lugar, mas, em linhas gerais, a Jihad é amplamente discutida dentro e fora do mundo árabe e, a grosso modo, significa o gesto de fé em seguir a doutrina do caminho de Deus. No entanto, a Jihad também é um corpo jurídico que foi criado a partir dos exemplos de vida do profeta Muhammad. Então, as histórias do profeta se tornaram, posteriormente, um código jurídico, um código legal a partir do qual se deve viver. E ele envolve muitas interpretações, assim como o Corão envolve muitas interpretações, as chamadas sunas, que são essas histórias que têm uma moral jurídica intrínseca a elas, também tem muitas interpretações. Então, há aqueles que acreditam que a jihad seria o desafio interno, né, a guerra interna de se convencer diariamente a seguir o caminho de Deus, porque o Islã é uma religião de prática, né, não é uma religião simplesmente de conversão, que seria o caso do cristianismo, mais ou menos, né? Então, você não precisa ser praticante para ser cristão, mas para ser muçulmano você precisa ser praticante em algum nível. Assim como existem aqueles que defendem que a jihad é uma guerra santa contra todos aqueles que se recusam a aceitar o Islã. Em geral, esses não são muito levados a sério dentre a intelectualidade islâmica. São muito questionados, inclusive, pela comunidade islâmica, esses que formam hoje os grupos terroristas islâmicos, que hoje, inclusive, eles usam um outro termo, né, que eles não seriam grupos terroristas islâmicos, seriam grupos terroristas islamistas, porque aderem a uma percepção do Islã que diverge muito do grosso da comunidade. Essa cena que vocês estão vendo é bem familiar, porque sempre está nos jornais, né? A mensagem em vídeo gravada por alguém com o rosto coberto, uma arma em punho e uma bandeira atrás. Mas aí existem algumas rupturas do personagem, né? Primeiro porque tem a bandeira dos Estados Unidos no fundo, que em geral você não veria em outras produções desse tipo, né? No caso dessa ser realmente uma sátira. E ele está tocando violão. E o próprio Adel Abdi, ele está tocando violão. E, além disso, ele está cantando uma música, que é uma música que se chama This Is Our Land, que foi composta pelo Woody Guthrie, um cantor de música folclórica americana bastante conhecido, inclusive bastante conhecido por ser um militante, por ser um sindicalista, um comunista, anticapitalista. E a letra enaltece essa ideia de que os Estados Unidos seriam a terra de todos que estiverem nela. Então ele brinca um pouco, né, com esse lance da presença dos imigrantes árabes nos Estados Unidos e com ser americano, o que isso significa, etc. O outro vídeo, que é o Bread of Life, ou Pão da Vida, o Abtin, ele registra essa sincronia rítmica e os arranjos musicais que resultam da ação desses 4 músicos, usando o pão velho como um instrumento de percussão. É curioso porque cada um deles usa o pão de uma forma, como se cada um deles estivesse simulando um instrumento diferente, né? Então acaba sendo bem rica a maneira como eles constroem os sons por conta disso. E o pão, claro, não só é uma das formas mais antigas de alimentação humana, como também tem um papel importante não só na dieta iraquiana, mas em toda a culinária árabe em geral, né? E
O pão, ele inclusive é uma metáfora recorrente em várias passagens bíblicas e repercute até a atualidade quando a gente quer se referir a um ato de solidariedade, né? Então, quando a gente diz que deve-se partilhar o pão, né? Existe toda essa simbologia construída em torno do pão. E talvez o título do trabalho transmita esse sentido de que o pão da vida se refere tanto a essa percepção literal de que o alimento traz vida, né? O alimento faz com que nós continuemos vivos, mas também ideia associada a essa ideia do vídeo de que o pão ele é uma cultura também, né? E aí nesse caso o pão é arte, ele é arte mesmo, né? Não só porque os músicos estão tocando o pão como se fosse um instrumento, mas também pela própria o registro disso, né, numa videoarte, esse tipo de coisa. Então, é um artista com um trabalho bem interessante. Aí ele nasceu em Bagdá, no Iraque, em 73, e atualmente vive na Escandinávia. Uma outra artista que eu queria comentar um pouquinho com vocês é a Mona Hatoum, que é uma artista de origem palestina, mas nascida no Líbano, e que é uma artista conceitual, muito consagrada, não só em Oana, mas no mundo. A Phoebe comentou que gosta muito da Mona aqui, que ama ela. Ela é realmente uma artista fantástica, assim, quando a gente fala sobre arte contemporânea árabe, ela é provavelmente um dos primeiros nomes que aparecem. E o trabalho dela gira em torno da experiência política do sujeito no mundo, né? E ela não fala só sobre ela, mas sobre a situação de ser um expatriado, né? De não ter terra, de não sentir que você pertence a nenhum lugar. Ela teve, por coincidência, em Londres, justamente quando eclodiu a guerra civil no Líbano, em 75, que levou ela a ficar na Inglaterra por tempo indeterminado. Ela acabou ficando lá por 15 anos. E o trabalho dela explora variadas formas de estranhamento, acompanhadas de comentários políticos bastante perspicazes, às vezes ácidos, às vezes cômicos. Esse trabalho que vocês estão vendo aí se chama The Greater Divide. Ela faz um jogo de palavras em inglês que eu traduzi como sendo a grande divisão ou o ralador dividido. Essa peça ela é bem alta, né? Ela parece até um daqueles divisores domésticos que você vê em hospitais, bestiários, ou que existem até naqueles estilos japoneses e chineses, assim. Mas, na verdade, dá para você perceber depois que é um ralador de queijo enorme, né? Um biombo ralador, né? Que o Luffy comentou aqui. No entanto, o objeto, ele apesar de ele ter um tom humorístico, ele e meio deslocado da realidade, ele permite essas reflexões sobre fronteiras, barreiras, muros e outros signos de divisão extremamente presentes na vida de todo tipo de refugiados no mundo, mas especialmente também na vida dos palestinos, né, que ainda vivem hoje na faixa de Gaza e numa situação de guerra constante, né? Então ela constrói esses comentários políticos dessa maneira. Tem outros dois trabalhos dela que eu queria que vocês vissem. Um deles, que está ao lado esquerdo, se chama Kefir. É uma ode ao símbolo nacional do palestino, né? O lenço a kefir é um lenço que é costurado com uma padronagem específica e que remete às riquezas e ao modo de vida palestino, como as folhas de oliveira nas bordas, as redes de pesca no centro e as rotas culturais e mercantis que são representadas por esses traços mais grossos da kefir, que simbolizariam estradas, né? Então, só que o lance é que essa kefir, ela não foi feita de tecido, ela foi feita com os cabelos da artista. Então, ela retirava o próprio cabelo e ia construindo a padronagem. O estranhamento ele se funde com o comentário político aqui, mais uma vez, né? Lembrando que
os resultados da política sionista no desmantelamento da população de um país inteiro, eles persistem até hoje, né? A Palestina vive hoje o maior apartheid da história. Ao mesmo tempo, o fato da kefir ser feita de cabelo talvez sugira a profundidade da conexão que a artista e outros palestinos têm com a própria identidade, com o próprio território, com a própria cultura, de modo que os seus corpos se fundiriam aí à história do povo palestino. Tem um outro trabalho aí do lado direito que eu traduzi como Esperar é Proibido, né? O título original do trabalho é Waiting is Forbidden. A frase em árabe ela é um pouco mais específica, porque ela diz não pare e não vadie. Então, o termo não vadiar, ele aparece aí, né? Um aviso, ao invés de ser um comando, né, por ser uma placa, acaba sendo um aviso ameaçador. A frase evoca essa vigilância dos espaços públicos, bem como essa sensação de deslocamento constante vivida pelos refugiados, aos quais sempre é negado o direito de estar no lugar, né? E de estar sempre migrando. A Emily Jacir é uma outra artista que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Ela tem um trabalho bem interessante. Ela é uma artista visual e cinematógrafa que viveu boa parte da vida dela na Arábia Saudita e na Itália. Ela estudou artes visuais nos Estados Unidos também, e hoje o trabalho dela trata de temáticas como memória, narrativas apagadas, resistência e tradução através de instalações, trabalhos em vídeo e performance. Esse trabalho do lado esquerdo que vocês estão vendo, ele se chama AP3852 From Ex Libris. Esse trabalho está instalado na parede, né, de um espaço, numa rua em Nova York, onde fica a Galeria Alexander Bonin. Ele remete a uma prática comum durante a Nakba, ou seja, durante o processo de desterritorialização dos palestinos, houve um processo de desapropriação dos vilarejos. Então, o exército israelense expulsou os palestinos dos vilarejos, mas eles também confiscaram mais de 30 mil livros escritos em árabe de casas, bibliotecas e instituições palestinas. 6 mil desses livros foram mantidos e catalogados na Biblioteca Nacional de Israel, onde constam dados dos ex-proprietários de cada livro. A tradução aí, o que vocês estão vendo escrito em árabe é basicamente isso. A artista ela fotografou uma dessas fichas, bem como anotações em punho das pessoas que possuíam esses livros, e transformou isso numa instalação a céu aberto. O trabalho, de algum modo, discute restituição e repatriação, temas bem complexos quando a gente fala sobre a Palestina e essa permanente disputa por sobrevivência diante do Estado de Israel, né? A tradução ali em inglês diz: "This book belongs to its owner, Fatlah Saad. He bought it with his own money at the beginning of March 1892. Então, esse livro pertence ao seu dono, Fatali Assad. Ele comprou esse livro com seu próprio dinheiro no começo de março de 1892. Esse outro trabalho do lado direito, ele traduzi ele do inglês como... em inglês ele está escrito embrace, mas eu traduzi como abraço. Eu não sabia exatamente por onde ir com essa tradução, mas enfim. O trabalho ele é um comentário a respeito de mobilidade, migração, tempo e as distâncias geográficas, culturais e epistemológicas que nos separam, né? É uma pequena esteira rolante de bagagem que se encontra em aeroportos, assim, mas ela se move apenas quando um sensor capta o movimento de quem passa próximo da escultura. Ela é feita em formato circular e o diâmetro da esteira corresponde à altura da artista, que usou isso enquanto uma forma de se ver no próprio trabalho, como alguém que espera
pacientemente por algo que talvez tenha relação com a impossibilidade de poder voltar para o seu lugar, o que acontece hoje com todos os palestinos que deixam o território da Palestina, né? Tá tudo bem até aqui, gente? Eu tô correndo porque eu vou mostrar várias coisas ainda. Mas se vocês quiserem fazer comentários, se pronunciarem, tenham vontade. Aqui, tudo incrível. Ok. Próxima pessoa sobre quem eu queria falar um pouquinho é a Arlan Shibley, que é uma artista também na Palestina. Hoje eu tô bem militante aqui na minha seleção. Então, ela é fotógrafa. Geralmente se utiliza dessa linguagem meio documental, meio jornalística no trabalho dela, mas ela também trabalha com documentários cinematográficos. E ela discute temas de uma maneira, ao mesmo tempo, objetiva e poética, pela maneira como ela faz essas captações. Então, ela propõe uma perspectiva diferente do discurso midiático internacional a respeito da questão palestina e mesmo da questão de outros temas envolvendo os povos árabes, apresentando uma visão que prioriza a vida cotidiana e questiona esses mecanismos de apropriação que determinam a experiência íntima de um território de forma tão generalista, seja em tempos de paz ou em tempos de guerra. Essa primeira série, essas duas fotografias que vocês estão vendo aí, elas são de uma série que se chama Death, ou Morte, né, que foi feita entre 2011 e 2012. E ela aborda a falta de reconhecimento da população palestina no conflito constante e ainda vigente com a ocupação israelense, partindo de um olhar atual. As vozes palestinas sempre foram ignoradas pelos veículos mediáticos desde 67. E essas fotos mostram uma forma de tornar esses rostos antes ausentes, agora presentes no imaginário coletivo. Então, as pessoas que vocês estão vendo aí nesses banners expostos, são banners feitos para cerimônias funerárias. Muitas vezes porque não se consegue encontrar o corpo da pessoa ou por ser um guerrilheiro o corpo da pessoa estava mutilado. E aí, essa é uma forma de lembrar do rosto dessas pessoas quando elas morrem. Em geral, ela fotografou membros da resistência armada palestina, da Intifada, bem como pessoas que foram deliberadamente assassinadas pelo exército israelense sem nem terem ligação com a resistência, ainda que isso não seja justificativa para um massacre que acontece hoje no país, né? E os banners têm uma identidade visual muito louca, assim, tem um pensamento de design gráfico aí, a disposição dos nomes, e de orações e bandeiras e imagens de figuras políticas importantes que acompanham as fotos desses guerrilheiros, né? Geralmente eles aparecem aí armados e tal. E, enfim, o trabalho dessa série registra esse processo que ainda segue, continua existindo porque continua havendo ocupação, né? Tem uma outra série dela que eu acho fascinante, que aí vai nos ajudar a pular para o próximo tema que eu queria tocar com vocês, que é essa série que se chama LGBT do Oriente, ou Eastern LGBT. É uma série de 2006. E nela, a Arlan Shibley, ela traz à tona rostos apagados, né? Pessoas esquecidas pelos grandes noticiários, pessoas que não aparecem na grande mídia, mas que existem mesmo assim, especialmente quando a gente fala de pessoas árabes LGBTs, né? Nesse caso, nem só pessoas árabes, porque a série de fotografias tem fotos de outras pessoas do chamado Oriente aí, né? Então, tem pessoas indianas, pessoas paquistanesas nessa série, mas o lance é que ela captou esses retratos bastante intimistas, sem especificar o local, o nome das pessoas que foram fotografadas, mas
que dão exemplos de que a comunidade LGBT existe no Oriente. Por mais que se construa essa imagem, né, do conservadorismo, que não é mentira, claro, ele existe pelos motivos que a gente já comentou anteriormente também em relação às mulheres. Então, se hoje muitas das sociedades árabes são extremamente misóginas, isso tem muito a ver com o processo colonial e como ele instituiu elites que reproduziam essa cultura. E no caso das pessoas LGBT não é diferente. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês que era muito diferente antes da colonização. Então, ela fotografou pessoas do Paquistão, Líbano, Turquia, Palestina, Somália, e que hoje vivem as suas vidas na Europa. Essas fotos são bem intimistas mesmo, né? Essas duas fotos que eu vou mostrar para vocês, na verdade, são de duas pessoas que estão se preparando para um show de drag queens. E a série mostra uma comunidade unida e que se apoia. Tem outras imagens no PDF que vocês vão ter acesso e que transmitem um pouco essa ideia, assim, de sobrevivência através da existência coletiva. É uma série de fotografias bem bonitas, assim, que eu acho que nos ajuda a pular para o nosso próximo tópico, que é as questões das representações de LGBTQIA+, na história islâmica. Então, aqui, eu vou repetir um pouco o que eu já tinha dito antes, né? Mas, enfim, a expansão colonial britânica e francesa envolveu uma imposição não só cultural, mas judicial de normas de conduta e moralidade europeia dentro da sociedade. E isso foi reproduzido fortemente pelas elites locais de vários países do mundo árabe e outros países muçulmanos que não fazem parte do mundo árabe. Aqui eu achei interessante que é a história referente a essa pintura que vocês estão vendo aí, do Abdullah Bukhari, que é um pintor otomano. Essa pintura, ela foi feita, essa pintura, assim como outras pinturas que fazem parte desse conjunto, foram feitas no século XVIII e mostram homens em contexto de intimidade, trocando carícias e, por vezes, transando explicitamente, o que certamente não diz tudo, mas certamente diz algo sobre a presença da homossexualidade no mundo muçulmano pré-colonial, em como ela era não só tolerada ou existia às margens, mas ela estava no centro de muitas produções. Na poesia mística islâmica, era bastante comum, por exemplo, se tratar de cenas de amor entre homens, o que, inclusive, pesquisadores europeus reconhecem. Por exemplo, Thomas Bauer, que é professor de estudos árabes e islâmicos da Universidade de Münster, na Alemanha, ele diz que não existe nenhuma outra literatura pré-moderna na qual textos eróticos eram tão numerosos e centrais quanto na literatura árabe clássica, rivalizando apenas com a tradição persa de poesia. É na poesia sufi, então, que a gente encontra a fonte do maravilhamento e do espanto dos europeus, que, ao entrar em contato com esses textos, provavelmente condenavam eles publicamente, mas dentro dos espaços, das salas, dos palácios, eles provavelmente se deliciavam com esse mesmo tipo de literatura que eles criticavam publicamente. Eu vou ler 2 poemas aqui que eu fiz uma tradução mais ou menos deles, vou ler em inglês e depois eu vou traduzir. Então, tem esse primeiro poema, se chama It Happens All the Time, ou Acontece o Tempo Todo, do Hafiz, que foi um poeta iraniano do século XIV. Ele diz, and men who are lovers, and women who give each other light. Então, ele diz, e homens que são amantes,
e mulheres que dão a si mesmas luz. Tem um outro poema que é de um poeta afegão chamado Rumi, do século XIII, e o título original, quer dizer, o título em inglês, né? Porque o título original eu nem sei ler para vocês, mas He took me under his arm. Ele me pôs em seus braços. E o poema em inglês diz: And so he said to me, Oh, old love of mine, don't ever get out from under my arm. And I said, Yes, and I stayed there. E aí a tradução seria, né? E ele me disse: Ó antigo amor meu, jamais saia debaixo de meus braços. E eu disse sim, e ali fiquei. Então, existe uma história enorme da poesia homerótica islâmica, de como ela tratava essas questões enquanto belas, enquanto motivo para poesia. Tem um outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, que agora diz respeito à questão do Islã e da transexualidade, e se baseia na história de Abd al-Rahman ibn al-Zani e Alia. É uma história desse casal, né? É uma fábula que é mencionada pelas autoras Aizia Aimani Zaharin e Maria Pallotta Chiaroli num texto que se chama Countering Islamic Conservatism on Being Transgender, ou contrapondo o conservadorismo islâmico em ser transexual, transgênero. A história se passa no ano de 950 após a Hégira ou no ano de 1330 depois de Cristo. E nela existe um homem chamado Abd al-Rahman ibn al-Zani que se vê perdidamente apaixonado por uma pessoa chamada Ali, um nome árabe masculino bastante comum. No entanto, no final da história, Ali passa a ser chamada Alia, após a apresentação e defesa do seu caso por um médico e um jurista que declaram que ela, a partir daquele momento, era uma mulher. Então, esse tipo de história é importante para a gente entender que existiam dinâmicas de gênero no mundo árabe e no mundo islâmico que precedem a colonização e que operavam de outra maneira, tanto em relação às sexualidades não normativas, quanto em relação à transexualidade, por exemplo. É importante mencionar, inclusive, que existe um termo em árabe que identifica uma identidade de gênero sem paralelos na cultura ocidental, que seriam as chamadas muhanatu, ou muhanat, seria o termo no singular, muhanatun seria o plural, que seriam pessoas que foram socializadas como homens, que tinham características físicas consideradas femininas ou que simplesmente se comportavam de maneira afeminada. Em geral, essas pessoas elas estavam ligadas à corte no que diz respeito ao entretenimento e às artes, especialmente no Califado Omíada e no Califado Rashidun, foram os dois primeiros califados árabes muçulmanos. Aí eu queria trazer um exemplo para vocês também. Então, aqui essa é uma outra pintura do Abdullah Bukhari. Então, aqui a gente vê uma cena explícita mesmo de sexo. Então, o tema do homoerotismo ele não era estranho aos árabes ou à cultura islâmica. Inclusive, ele fazia parte de muitas produções literárias e de artes visuais também. Tudo certo até aqui, gente? Questões? Eu queria também trazer um exemplo aí de um fotógrafo bem bacana, que é o Hassan Al-Madani, um fotógrafo libanês de origem saudita. Ele cresceu na cidade de Sidon, que é uma pequena cidade, até hoje um povoado aí. Opa, minha tela está cortando. Voltou? Ok.
Então, o Rached al-Madani, ele nasceu e cresceu no Líbano, e nessa pequena cidade onde ele viveu a vida toda, ele dedicou mais de 50 anos retratando pessoas. O trabalho dele aqui é importante para ilustrar a forma como homossexualidades e transexualidades árabes sempre existiram, ainda que num contexto agora pós-colonial. E nesse contexto pós-colonial, elas já eram obrigadas a se apresentar, a existirem apenas em espaços privados, de forma discreta e evitando esse tipo de demonstração de afeto em público. O al-Madani, por ser retratista, numa época em que o acesso a máquinas fotográficas e ao conhecimento técnico fotográfico eram restritos, ele tinha um pequeno estúdio, chamava Estúdio Scheherazade, que, enfim, faz referência aí ao nome, né, da Scheherazade, das Mil e Uma Noites, do livro das Mil e Uma Noites, no qual ele fazia fotos montadas para casais, famílias, etc. Como pessoas LGBTs não podiam se casar oficialmente nesse contexto, muito menos expressarem o seu amor publicamente, elas faziam isso dentro dos estúdios fotográficos. E o resultado são as fotos que vocês estão vendo aí. Alguns mais tímidos, outros meio travados, né? As poses são meio esquisitas também, porque a máquina era antiga, então a pessoa tinha que ficar na pose muito tempo, parada, na mesma pose. Mas, enfim, ele tem esse trabalho bem interessante aí, e os trabalhos têm os nomes das pessoas, mas às vezes tem pessoas que não estão registradas pelo nome. Então, essa primeira foto está escrito Bachacha, que é uma dessas mulheres, e uma amiga. Uma amiga. E a gente também tem Tarho e Al-Marsi. Então, um apenas deu o sobrenome dele, enquanto o outro deu o primeiro nome. Também tem, acho que tem mais outras duas aqui. Aí aqui a gente tem a Najm e o Asmar, e um casal totalmente anônimo. Na pesquisa não consegui encontrar os nomes dessas duas garotas aí se casando dentro do estúdio. O trabalho dele é muito interessante porque revela justamente essa faceta que a gente acredita que não existe, né, do mundo árabe, que são as vivências homossexuais e as vivências LGBTs como um todo, dentro tanto dos contextos pré-coloniais quanto pós-coloniais. Agora, trazendo o debate para o contemporâneo, eu queria fazer uma menção a essa exposição bem bacana que rolou em 2021 em Nova York, que se chama Queering the Arab. E ela tem tudo a ver com esse tema que eu trouxe aqui agora, né? Reúne alguns artistas de origem árabe para discutir temas como sexualidade e gênero, questionando visões heteronormativas e conservadoras às quais a gente tradicionalmente associa ao mundo árabe. Então, esse é um trecho do texto da exposição, né? Vocês estão vendo aí. A cultura árabe há muito contém expressões queer, tanto na sua não conformidade com as tradições culturais ocidentais, quanto na sua ocasional abertura à homossexualidade. Abu Nuwas explorou temas gays nos seus poemas do século IX, que se fazem contemporâneos na sua celebração da luxúria e desejo gays. Os últimos 2 séculos, no entanto, testemunharam a supressão da queernicidade na cultura árabe, com restrições à homossexualidade e ênfase em normas sociais conservadoras emergindo principalmente com a colonização europeia e mais tarde com a ascensão do fundamentalismo islâmico. No entanto, a queernicidade árabe e as contraculturas vivem em formas míriades, florescendo em espaços seguros e reflorescendo com a repressão, seja de origem colonial ou religiosa. Então, o texto é interessante para resumir um pouco esse debate que eu trouxe para vocês.
O Jamil Helou é um artista muito interessante. Eu vi ele nessa exposição e quando fui pesquisar sobre ele, descobri que ele é brasileiro, de alguma forma. Então, o pai dele é sírio, mas migrou para o Brasil ainda. Opa. Certo agora? Estão vendo? Ok. Então, o pai do Jamil migrou para o Brasil, jovem, mas ele é sírio, e a mãe dele é paraguaia, mas ele nasceu no Brasil. O Jamil Helou, ele tem ele produziu essas imagens fotográficas que depois ele imprimiu, né? E que parecem ser essa mistura mesmo entre elementos da cultura árabe muito claros, né? Então, a gente vê nas duas imagens homens diferentes com uma kefir na cabeça, aquele lenço que eu tinha mencionado para vocês, que a Mona Hatun fez de cabelo, aí ele está usando o mesmo lenço. Só que com um elemento da cultura pop gay, né? Que faz referência aí, sei lá, aí é um chapéu de policial, né? Que provavelmente faz referência a toda essa cultura do couro que emergiu em Nova York ali nos anos 70, mais ou menos, e é uma cultura viva até hoje, né? A cultura do couro, do latex, que faz referência a essa homossexualidade escancarada e, enfim, explicitamente fazendo referências à homossexualidade, mas envolvendo aí a desconstrução do elemento de autoridade, que seria a figura do policial, né? No tapete que vocês estão vendo, onde tem uma foto impressa, a gente vê o Jamil usando uma jaleba, que é essa túnica bastante tradicional. A Júlia comentou que lembrou os clipes da Madonna. Sim, total. Faz referência justamente a essa estética mesmo, né? Sim, a Phoebe também mencionou o Tom of Finland, aqui tem tudo a ver. A inspiração está muito clara, não só pelo cap de policial, mas também por esse bigodão aí, né? Tem esses elementos dessa cultura masculina gay bem específicos, dos quais o Jamil se apropria no trabalho dele. E aí o Jamil, nesse tapete, ele está cumprimentando de uma forma diferente um outro rapaz aí tá de sunga e com a kefir na cabeça. E o título, esse trabalho faz parte da série Be My Guest, ou sei lá, nem sei como traduzir isso. Seria algo como Fique à Vontade, que a tradução literal seria Seja Meu Convidado, algo assim. Outro trabalho que apareceu nessa exposição é de uma artista anônime, que é Queer Habibi. Eu não consegui encontrar informação nenhuma sobre essa pessoa, mas essa pessoa produz ilustrações bem bonitas, assim, de situações homoafetivas. Essa pessoa suspeita-se de que se trata de uma pessoa libanesa, porque essa pessoa faz muitas referências à cultura queer do Líbano. Tem uma outra pintura dessa pessoa que tem rostos de drag queens libanesas famosas, então provavelmente a pessoa tá baseada no Líbano, né? Essas ilustrações fazem parte da série Amor, ou Hob, em árabe, e mostram pessoas queer nessas situações privadas, de intimidade. Tem algumas outras que também mostram essas pessoas em espaços públicos, de modo que as representações parecem celebrar a diversidade de corpos e formas de existir possíveis para pessoas árabes. Aí, agora a gente entra... Deixa eu só dar uma olhada no tempo. Ok, estamos com tempo ainda. Mano. Uma artista que já vai sair um pouco do escopo
do que a gente estava discutindo sobre representações LGBT. Tem mais coisa que eu acabei não colocando na apresentação aqui, mas que está no PDF que vocês vão receber. Espero que vocês curtam o material e possam acessar outras coisas a partir desses artistas. Tem alguma questão até aqui? Algum comentário que vocês queiram fazer? Ok. A Raed Kahraman é, é uma artista iraquiana. Ela tem um trabalho muito técnico e bastante meticuloso. A pintura dela é muito bem feita, assim, ela é uma excelente artista do ponto de vista técnico e do ponto de vista da construção poética dos trabalhos dela também. Ela abraça práticas que fazem referência a diversas culturas visuais, especialmente a cultura visual chinesa e japonesa, mas também o estilo de representação turca, persa e, claro, da própria arte milenar do território que hoje é chamado de Iraque, mas que já foi muitos outros territórios, né? No Fê comentou aqui, destaca o PDF aberto e louco para ver mais coisas, que bom. Essa série que eu vou mostrar para vocês, que vocês estão vendo aqui já, ela se chama Sacrifício, ela foi feita em 2008, e nela a artista ela retrata todo o processo de abate de um carneiro, um ritual bastante comum, especialmente em zonas rurais do Iraque, mas não só, e em outros territórios árabes, visto que o carneiro, o cordeiro e a cabra são animais que se adaptam muito bem à oferta limitada de água de muitas regiões desérticas do mundo árabe e a uma menor oferta de alimentos também, porque é um animal de menor porte, né? As pinturas, elas demonstram como todas as partes do animal são aproveitadas, desde a pele até a gordura, os músculos e, por fim, o crânio do animal. Então, é bem gráfica, é uma pintura bem gráfica, e aí a meticulosidade e o preciosismo técnico da Raed Kahraman ficam bem evidentes, assim, tem outras cenas que estão também na apresentação completa que eu quero que vocês vejam depois. E ela tem outras séries que eu recomendo demais vocês verem. Ela tem uma página na internet, ela tem um site, então vocês conseguem consultar as outras séries dela que são excelentes. Ela tem um trabalho muito bonito. Essa é uma outra série que eu queria comentar um pouquinho sobre. Em inglês, ela denominou Pins and Needles, ou Alfinetes e Agulhas. E nessa série, ela basicamente articula uma crítica a esse mito insustentável da beleza feminina através de composições estéticas que são lindas, mas no qual os rituais de beleza mais antigos e procedimentos estéticos mais recentes se misturam. E ações aparentemente inofensivas acabam tomando um tom cruel e até meio sádico, assim, né? A gente tem essa cena do lado esquerdo que se chama a pintura se chama Brincando com Ferro, e nela a gente vê uma mulher colocando ferro quente sobre os próprios seios, uma prática que visava uma tendência estética e um padrão de beleza que acreditava que as mulheres deviam ter seios pequenos e ancas muito largas. Então, as mulheres, por vezes, faziam isso para achatarem os próprios seios, o que é basicamente um ritual masoquista, né? Uma coisa muito violenta, mas que ela retrata de uma forma muito poética
e graciosa, quase. Tem esse outro trabalho do lado direito, que só do ponto de vista técnico a gente já poderia dizer muita coisa, né? Porque ela fez essa pintura a óleo sobre um painel de madeira móvel. Então, é uma pintura meio que modular, em que a pessoa pode interagir com a pintura e criar composições diferentes. Mas a gente vê aí na mão das personagens tesouras, né? Que são utilizadas para rituais estéticos diferentes, né? Não só para cortar os cabelos, mas também, eventualmente, para parar as sobrancelhas e realizar outros procedimentos estéticos. A série faz basicamente uma referência a vários desses procedimentos. Tem, inclusive, uma outra pintura que eu acho incrível, que aparece várias mulheres injetando botox umas nas outras, e ela faz essas composições malucas, assim. São muito interessantes para refletir sobre como é construída a cultura estética do que a gente denomina, né, feminino, o que quer que isso signifique. A Lalai Said é uma artista marroquina, que eu queria comentar um pouquinho sobre também. Ela é uma fotógrafa conhecida pelos seus registros ensaiados de mulheres, em geral, através de um olhar fotográfico bastante contemporâneo, assim. Ela cresceu entre o Marrocos e a Arábia Saudita e ela foi inspirada por essas experiências. Opa, tô cortando o câmera. Agora foi? Não sei o que está acontecendo aqui. O que eu faço aqui? Inspirada nessas experiências de vida, de coisas que ela viu, né, e, enfim, nos seus próprios estudos, ela explora várias formas pelas quais as relações de poder e a cultura islâmica circunscrevem os corpos e os espaços vividos pelas mulheres muçulmanas. Então, nesse sentido, ela estabelece questionamentos a respeito das abordagens orientalistas, das mulheres árabes e do olhar enviesado que é atribuído a elas, né, tecendo inclusive comentários a respeito da história da arte. Eu vou mostrar um exemplo para vocês em breve. Esse quadro, não é quadríptico, díptico, dríptico, tríptico, enfim, essa composição de 4 fotografias. Ela faz parte da série Territórios Convergentes, que é uma série de fotografias que a Lela criou em 2005. Quadríptico, ok. A Phoebe confirmou para mim, obrigada. A artista, ela se utiliza aqui da caligrafia, que é uma forma de arte milenar no mundo árabe, para questionar noções de autoridade, significado, tornando a escrita uma decisão estética, do mesmo modo que as mulheres na arte são representadas enquanto decorativas e confinadas a um significado que é escrito sobre seus corpos pelo olhar masculino, né, pelo male gaze. Um mega bug. Oi? Deu um mega bug na tela. Eita, nós. Vamos ver. E aí, agora? Tudo ótimo, voltamos. Obrigado, amigo. Socorro, eu não sei o que está acontecendo aqui, meu computador está surtando, está se rebelando contra mim. Mas, enfim, né, a caligrafia está inscrita na personagem inteira, né, não só nas roupas e no fundo da tela, mas também na própria pele dessa mulher que está sendo fotografada aí, usando o niqab. Aí, aqui vem aquilo que eu tinha comentado sobre ela discutir orientalismo nos trabalhos dela. Então, veja bem, a série o nome desse trabalho se chama Grande Odalisque, número 2, tem uma outra fotografia que é feita, mas enfim, inspirada na mesma ideia, da Odalisca, né? Ela faz essa releitura crítica de uma pintura famosa do pintor orientalista Jean-Auguste Dominique Ingres, na qual essa mulher árabe posa na mesma posição que a modelo do Ingres estaria,
Eu não sei se vocês provavelmente já viram essa pintura em algum lugar, mas eu posso mostrar ela aqui. Vou deixar de compartilhar por um momento o PDF para compartilhar com vocês essa imagem. A Phoebe comentou que os inscritos lembram o trabalho da Shirin Neshat. Sim, Shirin Neshat é uma artista iraniana importantíssima, que também tem um trabalho muito político e que envolve também essa coisa da escrita sobre o corpo e tudo mais. Bom, vou mostrar aqui para vocês fazerem a comparação aqui, né? Então, antes a gente estava vendo a imagem que é a releitura, e essa é a imagem original na qual ela se inspirou para criar a fotografia dela. A gente vê aí, né, essa mulher sendo representada através da chave do orientalismo, né? Então, ela está usando um turbante, ela tem um leque de plumas na mão, tem um cachimbo, inclusive, aqui do lado direito, né? Esse tipo de cachimbo é bem comum no mundo árabe, não só no mundo árabe, né? Mas na China também é muito comum e na Índia também. Então, essa é a representação orientalista do Dominique Angler, e ela faz referência crítica a esse trabalho através da fotografia dela. Um comentário estético como esse, que faz referência à história da arte, ele suscita vários questionamentos. Amore, desculpa. A tela. Full white. Vocês estão vendo? Ok. Então, dentre os questionamentos que essa releitura propõe, a gente poderia pensar, por exemplo, sobre essas práticas de fetichização e exotização da mulher árabe e da cultura oriental como um todo, né? Mas também as diferenças culturais entre noções como liberdade, feminino, prazer, e mesmo até do que é a arte ou de qual a concepção de feminismo que uma mulher muçulmana tem na atualidade. A diferença que a gente vê clara aqui é que essa mulher está coberta, né? Então, apesar de estar mostrando os ombros e os braços, o resto do corpo dela está coberto por esse tecido com as inscrições em árabe por toda a parte. Ela, inclusive, tem rena nos pés, né? Que é uma prática bastante comum, é por isso que o pé dela está com esse tom bem escuro, avermelhado, meio marrom, por conta da rena. Então, o trabalho da Leila, eu acho, dialoga muito com essa nova perspectiva do que é lidar com as questões do feminino e mesmo de políticas feministas enquanto uma mulher muçulmana hoje. E o que isso significa, né? Isso se traduz de alguma forma no trabalho dela. Tem um outro artista que eu queria trazer também, que é o Alcide, que é um artista que nasceu na França, mas ele é de origem tunisiana, e é o único grafiteiro que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Tem muitos outros, mas o trabalho do Alcide vale a pena ser comentado porque é realmente muito foda, assim. Esse primeiro trabalho que vocês estão vendo aí se chama Perception, né? Perception é o título dessa instalação megalomaníaca que ele fez, num pedaço de um bairro, né? E que você consegue ver de longe, que forma uma composição num círculo e é repleto de caligrafia árabe sendo utilizada de uma forma muito doida, assim.
esse trabalho ele envolveu um projeto com quase 50 edifícios num bairro, na cidade do Cairo, no Egito, chamado Manshiat Nasser. Esse bairro é um bairro onde hoje vivem muitos coptas, que são um grupo de cristãos egípcios, que é um grupo étnico, mas também é um grupo religioso, uma comunidade chamada Zaraia. Durante décadas, essas pessoas eram coletadores de lixo da cidade, e eles desenvolveram o que é hoje considerado um dos mais eficientes e lucrativos sistemas de reciclagem do mundo. Ainda assim, a região é vista hoje com maus olhos e permanece segregada e marginalizada diante do resto da cidade. E a realização desse grafite, a ideia é que ela gerasse, para quem observa da montanha que tem ao lado da comunidade, que é uma montanha chamada Mokatan, gera essa ilusão de ótica de um enorme círculo caligráfico, traz uma nova experiência visual para o bairro e contou, inclusive, com a colaboração e o trabalho de muitos moradores, além de uma equipe especializada de outros grafiteiros que ajudaram ele nesse projeto. Nesse trabalho, ele usou como inspiração uma frase do Santo Atanásio de Alexandria, um bispo copta, que uma vez disse: aquele que deseja ver a luz do sol precisa antes limpar seus próprios olhos. Então, a gente poderia pensar também aí, talvez esse círculo seja uma representação do sol, algo do tipo. Vou colocar a frase aqui. Assim. Não sei para você. Ok. Ele também tem esses outros dois trabalhos que fazem parte de uma série que eu traduzi como Paredes Perdidas, né? Mas que o título em inglês é Lost Walls. Tá, a Felipe está me avisando dos últimos 15 minutos aqui. Então, eu já vou passar para a última parte, que era o último tópico que eu queria tratar, que é a questão do Brasil e dos árabes, sírio-libaneses em terras tupiniquins, o título que eu dei para essa parte. Bom, explicando de forma bem geral, a presença dos árabes no Brasil, especificamente dos levantinos, ou seja, sírios, libaneses e palestinos, jordanianos e iraquianos também, ela aparece no Brasil no século XIX. Isso aconteceu depois de uma série de políticas que marketizaram as Américas como a terra da oportunidade. Então, lá atrás, o Dom Pedro II fez uma visita ao mundo árabe. Ele foi ao Líbano, à Síria e ao Egito, e nesses locais não existe evidência física disso, mas existe o boato de que o Dom Pedro convidou os árabes a virem para o Brasil, dizendo que o Brasil seria a terra da oportunidade, etc. Quando os árabes chegam aqui, eles veem que não era bem assim. Os árabes não são tratados da mesma maneira que foram tratados os italianos, os alemães, os portugueses que chegaram aqui, os franceses, porque eles não foram direcionados para as casas de imigração, para terem um lugar onde dormir e serem designados para um trabalho. Eles chegaram aqui e perceberam que eles estavam com uma mão na frente e outra atrás. Alguns deles chegaram com fortuna, alguns deles chegaram sem nada, mas o que a gente sabe é que hoje o Brasil tem a maior população de libaneses do planeta. Inclusive, tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então, a presença da comunidade árabe no Brasil é gigantesca, especialmente em São Paulo, né, onde a gente consegue ver isso
por exemplo, pela configuração dos mercados de rua, que é muito inspirada na maneira dos árabes de fazer comércio, a arquitetura. Então, eu vou ler um trecho para vocês no livro aqui daqui a pouco, que vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, apesar de terem chegado aqui sem as mesmas condições, aqui ficou passada com a informação dos libaneses. Sim, amigo, a população libanesa no Brasil é gigantesca. E quando eles vieram para cá, o Líbano sequer existia, né? Então, antes existia apenas a Síria. Depois, o Líbano passou a existir como um estado separado. Aí, entra uma questão aí, que é, apesar de os árabes terem chegado... Estão me ouvindo agora? Okay. Apesar dos árabes terem chegado no Brasil sem os benefícios que os imigrantes europeus tiveram para estarem aqui, a assimilação cultural deles foi relativamente mais fácil se a gente for comparar com os imigrantes japoneses, por exemplo, que enfrentaram muito racismo e perseguição durante a ditadura militar, por exemplo. O japonês, durante um período da ditadura militar, era uma língua proibida de ser falada. Os árabes tiveram que fazer um processo parecido, mas, dentro da dinâmica do colorismo brasileiro, eles são lidos como brancos. Óbvio que nos Estados Unidos, por exemplo, que era o sonho de muitos árabes ir para lá, os árabes são lidos como árabes. Eles são lidos como estrangeiros, como não brancos. Mas no Brasil, o nosso colorismo tupiniquim, ele tem as suas próprias dinâmicas. E aqui eles se estabeleceram como brancos. E, especialmente, os imigrantes árabes que eram cristãos, porque eles chegaram aqui e eles já tinham a mesma religião, com algumas diferenças. Então, haviam os cristãos maronitas no Líbano, que praticavam um tipo de cristianismo diferente, haviam cristãos ortodoxos também no Líbano e na Síria, mas quando eles chegaram aqui, eles rapidamente se converteram ao catolicismo apostólico romano e se inseriram nas elites e em todos os espectros sociais, inclusive na política, né? Então, as contribuições dos árabes para a cultura brasileira são inúmeras, não só em relação ao comércio, o trecho que eu vou ler para vocês brinca um pouco com isso, mas em relação à gastronomia, a presença dos árabes na medicina, na arquitetura, no direito, na literatura e na política, que é o tema principal desse livro, escrito pelo Diogo Versito, que se chama Brimos. É uma brincadeira, né? Porque em árabe a letra P não existe, só existe a letra Ba. E quando os árabes chegaram aqui no Brasil, o português deles frequentemente fazia essa troca de fonemas entre as palavras que começavam com P e com B. Então, por isso o livro se chama Brimos. Esse trecho, vou ler para vocês. A técnica de fazer dinheiro, no entanto, não é o único legado deixado pelos sírios e libaneses. Conforme se integraram à sociedade brasileira, eles deixaram outras marcas profundas, ainda que difíceis de medir. Outro exemplo curioso da influência dos árabes no Brasil é a arquitetura das casas, construíram em São Paulo, quando, já enriquecidos, decidiram abandonar a 25 de março. Os imigrantes árabes construíram suas casas em um estilo orientalista, remontando às 1001 noites, porque queriam deixar claras suas origens. O Diogo ele segue explicando que se os árabes que construíram essas casas quisessem construí-las com os estilos arquitetônicos do Líbano ou da Síria, a comunidade brasileira provavelmente não identificaria aquilo como sendo arquitetura árabe, porque tem uma arquitetura muito simples e rural, em grande parte. Então, não fazia referência ao imaginário que a gente tem das grandes mesquitas e dos enormes templos e dos palácios luxuosos islâmicos e etc. Então, dado isso, eu queria mostrar para vocês rapidamente duas artistas que são grandes amigas minhas. Eu recomendo, inclusive, que vocês sigam elas, porque o trabalho delas é fantástico. A primeira delas é a Maria Dagli, que é uma tatuadora e artista visual daqui de São Paulo.
Ela é de origem síria e ela fez essa série em que ela desenhou, essa série foi feita durante a pandemia, e ela usou fotos de pessoas que queriam participar dessa série, de pessoas que estavam tentando lidar com a sua própria ancestralidade árabe ou do Oeste Asiático e do Norte de África em geral. Cada uma dessas imagens é acompanhada de um relato dessas pessoas, que é muito bonito e é muito potente. Em geral, passa por uma história de discriminação em relação a ter pelos, especialmente no caso das mulheres, né? As sobrancelhas grossas, a presença de pelos mais grossos no rosto e costeletas, esse tipo de coisa. E ela criou essa série numa forma de celebrar esses aspectos corporais dessas pessoas que por muito tempo renegavam isso em si mesmas e depois entraram em harmonia com isso através de muitos processos, né? Ela, inclusive, é tatuadora, tá, gente? Esse é um exemplo, ó, do tipo de tatuagem que ela faz. Façam tatuagem com ela é tudo. Mari Dagni, pesquise. Aqui ela tem uma outra... Na direita ela fez um desenho dela mesma, né? E na esquerda ela fez um desenho de um outro tatuador muito bom, que é o Marcos Mubarak, que também trabalha com esse tipo de estética, né? Ele é de origem assíria, então ele incorpora muito os elementos da cultura visual dos povos do deserto no trabalho dele. Um trabalho fascinante, muito lindo. Assim. Uma outra artista que eu queria mostrar para vocês. Tá. Ela também tem essa série de pinturas que ela fez, que são muito bonitas. Ela fez essa na época da pandemia, que tome vacina gostoso demais, e aí você tem esse jacaré todo árabe, assim, lembrando um deus egípcio ou alguma coisa assim, e com várias seringuinhas nele. Tem esse outro trabalho também com uma serpente infinita, né? Você não vê o começo da cobra, ela só vira uma coisa só. E o interessante do fundo dessas pinturas é que ela faz com café. Ela faz o café árabe tradicional, que é feito com o pó do café, né? Você mistura o pó do café. Normalmente é uma mistura que vai cardamomo também, às vezes se toma com leite. Mas ela faz essa mistura do café para pintar o fundo dos desenhos, o que é muito bonito. Ela, inclusive, tem um trabalho de tatuagem que ela lê a borra de café da pessoa e depois ela bota essa borra de café num plano e tatua isso na pessoa. Então, ela lê a sorte da pessoa e depois tatua a sorte dela onde a pessoa quiser, né? Inclusive, é um tipo de projeto abstrato e tal, mas é um projeto gratuito que ela faz. Então, se alguém tiver interesse em ter uma tatuagem assim diferentona e meio mística, procurem a Maria. A outra artista que eu queria mostrar é a minha amiga a Yara Othman, que era dentista na Síria, mas ela chegou no Brasil e, por ser muito talentosa, não só como fotógrafa, mas também como musicista, ela toca vários instrumentos, toca laúde, toca flauta ney, toca flauta al-bahr, vários tipos de instrumentos árabes. E ela também é fotógrafa. Ela produz essas séries de fotografias poéticas que remetem à Síria. No caso, essas duas fotografias ela produziu no Brasil, mas fazendo referência à cultura e ao povo dela aí, né? Especialmente com essa romã em cima do livro, a romã que é uma fruta tão presente na gastronomia do Oeste Asiático, mas também na poesia, né? Tem muitos filmes e livros e poemas e pinturas inspiradas na romã, enquanto uma fruta delicada e muito bela, né? E ela também tem essa outra série, que aí é uma série mais política de fotografias que ela tirou na Síria. E o relato que ela traz é de que foram fotos que ela, por muito tempo, teve medo de publicar, porque ela tinha medo das repercussões que isso poderia ter para a família dela, que ainda vive na Síria até hoje. Então, aí ela fez uma sobreposição de uma foto que ela tirou de uma menina com os escombros
Várias cidades são assim na Síria até hoje, né? Foram totalmente destruídas pela guerra e pelos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. Uma série de dinâmicas políticas que resultaram nesses desertos de concreto. Aqui ela faz uma outra referência partindo da frente da casa dela, onde ela morava na Síria. Só um minuto, gente. Eu vou encerrar aqui já, tá? Vivi, essa é a última foto mesmo. E aí eu abro para breves comentários e podemos encerrar. Mas é isso, ela tirou essa foto na frente da casa onde ela vivia na Síria. E essa foto, sobreposta na imagem de 3 pessoas, com 2 delas com o rosto apagado, é uma foto de família, é a mãe dela e outras 2 amigas da mãe dela, numa foto antiga que ela encontrou e incorporou nessa montagem. Então é isso, gente. Meu Deus. Queria não só ouvir comentários sobre o que a gente falou aqui, mas se vocês quiserem dar um feedback geral sobre como foram os encontros, eu agradeço também. Agradeço as intérpretes que estavam aí ralando, socorro, várias expressões em árabe que eu soltei aí, nem sei como vocês traduziram, mas muito obrigado. Ai, amiga, muito. Eu tô meio mal, assim, hoje, então eu nem abri muito, assim, mal de sinusite, mas enfim, foi fantástico tudo, assim, desde que eu comecei, eu abri o primeiro PDF várias vezes, comecei a anotar na caneta várias coisas. Eu tô com aquele primeiro artista que você passou com uma obra dele específica, deixa eu pegar o nome again. Adel Abdin. E aí eu abri o site dele e achei umas coisas assim fantásticas. Então, tipo, hoje já tô com abas abertas que eu vou mergulhar, mas enfim, muito obrigado. Obrigado, amiga. Que bom que você curtiu e que isso desperte interesses e ampliar os leques de referências que a gente tem, né? Para não ficar só retroalimentando a arte ocidental e não ter como referência outras coisas, né? Minha maior busca. Léo, eu queria falar um pouco. Eu fiquei apaixonada demais. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo. Fiquei apaixonada demais em tudo que você mostrou, assim, os artistas e, sei lá, expandiu muito, assim, o meu catálogo de referências, principalmente. E, inclusive, eu estava pirando muito sobre, né, como o simbolismo e, sei lá, eu achei muito lindo o potencial simbólico de todas as obras e de tudo que permeia, assim, o mundo árabe. E, sei lá, eu acho que isso não, sei lá, tem um sentimento de carinho, sabe? Não sei, é uma sensação gostosa essa subjetividade e, e esses simbolismos, assim. Lembrei muito do tarô também, assim, fiquei muito encantada. Muito obrigada por, por todos esses conhecimentos, essas trocas, foi incrível. Obrigado, Obrigada a Ju. todos. Obrigada, Ju. É legal que você trouxe isso, né? Eu gosto de trazer os artistas mostrando a carinha deles, assim, acho importante para a gente não ficar vivendo essa desvinculação, né, entre quem produz o trabalho e o trabalho pronto ali na sua frente. Isso é muito uma coisa de museu, né? Você nunca vê a cara de quem você está vendo o trabalho, só o trabalho pronto. E isso apaga uma série de coisas, né? Claro que o trabalho não é só a subjetividade do artista, mas todo o trabalho artístico passa pela subjetividade de alguém. E esse alguém tem rosto, tem nariz, tem boca, tem cara, tem corpo, etc. O Marcelo falou que ele comentou que ele também lembrou do tarô. Gente, eu sou muito leiga em relação a tarôs, mas eu boto fé demais.
Eu tava pirando nisso, que até, tipo, o formato das obras, assim, vou até ligar minha câmera aqui. Até o formato das obras, assim, tipo, você procura no Pinterest, por exemplo, tem um formato meio carta de tarô, assim, eu achei maravilhoso. Que legal. Que legal por conta tem essas molduras bem elaboradas, né? Que aparecem muito nas cartas. Eu até peguei o meu aqui e fiquei comparando na hora que você estava falando. Eu falei, cara, que isso? Surreal. Nossa, que legal. Você tem um tarô bem diferente aí, né? Eu nunca tinha visto isso. Depois eu vou mandar aí para vocês, tal. Tem vários aqui, eu coloquei na mesa e fiquei comparando, assim. Muito maluco, mas eu mando todos para vocês. Legal, legal. Obrigada, Marcelo. Que loucas essas pontes. Muito legal, gente. Eu coloquei na roda com os meus amigos e amigas vários, tipo, eu coloquei a pauta orientalismo e pasmem, mas ninguém conhecia, assim, e todo mundo, ninguém tinha afinidade com o termo, na verdade, assim, e aí uma amiga começou a ver umas pinturas, assim, por conta própria, aí ela chegou em algumas coisas do Jean-Baptiste, do Jérôme lá, e aí ela me chamou, ela falou assim, amiga, eu tô passada porque é muita metalinguagem, assim, é tipo pinturas que dentro da pintura, por exemplo, tem paredes pintadas que também tem uma puta pintura lá dentro e aí, assim, é muito rico tudo. Então, eu disseminei um pouquinho disso porque todo mundo ficou encantado, enfim. Ai, que tudo, amiga. Nossa, fiquei até arrepiado. Amei. Juro. Eu também tô nessa de espalhar referências árabes para os meus amigos, assim. Eu Tô amei espalhando a palavra mandando. do saidismo por aí. Sim. A Mariana comentou, Ana Rita Moshbar usa a linguagem para fazer cartas de tarô persas. Olha, legal. Esse artista eu não conheço, vou procurar também. Obrigado, mano, pela ref. Ai, ai. Hum, Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. O que tinha falado para encerrar há muito tempo atrás. Eu espero não ter explorado tanto assim o tempo. Mas acho que então a gente pode ir encerrando por aqui. Queria agradecer mais uma vez todo mundo por estar aqui, sobreviver a esses 4 encontros meus, tagarelando por várias horas, mas fico feliz que essas referências alimentem as pesquisas de vocês e enriqueçam debates que vocês têm, seja numa roda de amigos, seja nos espaços acadêmicos que vocês frequentem ou em quaisquer outros espaços de discussão, que isso possa ser uma sementinha para coisas muito maiores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Léo. Obrigada, Ana, Cláudia. Obrigada a todo mundo que se inscreveu e apareceu. E um enorme beijo para vocês.